o seguinte, autismo é uma doença? O que é autismo hoje para você? Não é uma doença, né? Não é uma doença que a gente precisa buscar um tratamento para curar essa doença, né? Então, já começa por aí. É um tipo de transtorno do neurodesenvolvimento que vai afetar algumas áreas da habilidade, né? Então, alguns pilares. Então, por exemplo, habilidades de comunicação, habilidades sociais, padrões restritos de comportamento. Então, você tem, para dar exemplos, né, a questão da comunicação. Se eu tenho nessa área, né, é afetada a minha comunicação, pode ser que eu tenha dificuldades de comunicar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, ou que eu tenha dificuldade... Não é na fala em si só. Exatamente. Às vezes é só na forma de expressar. Exato. Tem milhões de formas como o autismo pode se manifestar numa pessoa dentro do pilar da comunicação. Então, você pode ter uma ausência de fala, que a gente chama da comunicação vocal, mas essa pessoa é muito capaz de desenvolver uma comunicação funcional através de uma comunicação alternativa. Você pode usar sinais, você pode usar troca de figuras, ou hoje em dia a gente tem o tablet, né, que as pessoas usam muito para comunicar. Então, tudo isso tem a ver com o pilar da comunicação. Aí você entra na parte do pilar social. Então, a gente tem, por exemplo, né, na minha história de vida, eu já ouvi relatos de pessoas, né, dos meus clientes falando: é muito difícil para mim estar conversando em roda, porque uma pessoa fala, depois a outra fala, daí eu tenho que falar, daí o outro fala. É muito confuso para mim, eu prefiro não. E o quanto que isso vai impactando também a questão social e a restrição desses espaços sociais, né? O padrão rígido de comportamento também. Porque imagina só você viver, né, numa rotina onde nada pode sair do programado, né? O autismo ele também pode se manifestar dessa forma em algumas pessoas. Que você está falando da aversão à mudança de rotina, é isso? Exatamente. A mudança de rotina é um transtorno para a pessoa. Isso. Dá um exemplo, 2 exemplos clássicos, assim. Clássicos no sentido que eu escuto muito das famílias, né? Todo dia, aquela mãe ou aquele pai saem de casa, da casa para a escola da criança, fazem o mesmo caminho, tá tudo certo. Aquele trânsito de sempre, né? Se acontece alguma coisa e você precisa desviar da rota, isso pode gerar um problema muito grande para aquela criança. Um sofrimento intenso. De ansiedade, angústia. Exato. Imagina quando você recebe uma informação de que nada do que você esperava vai acontecer. E vai ser tudo diferente. O impacto, o peso que isso tem. Mas geralmente a gente tem, né, essa intensidade com algo muito específico, né? Não é parte da nossa rotina sentir essa intensidade todo dia. Mas pode ser parte da rotina da pessoa autista essa sensação. E aí